Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula. E nós vamos começar pela matéria de ciências e lembrando que nós temos também a aula de ensino religioso. Nós vamos continuar falando ainda sobre o sistema circulatório sanguíneo para fechar esse tema. Essa é a nossa última aula sobre isso, para a gente entrar em outros assuntos. Então, eu vou fazer a leitura do nosso texto explicativo, né, ainda sobre o sangue, sobre proteínas, hormônios, sobre o plasma, e nós temos algumas atividades para realizar. Então eu vou fazer a nossa explicação e depois a nossa aula segue como sempre, ok? O sangue transporta substâncias por todo o nosso corpo, como nutrientes, resíduos e gases. Ele também contém células que protegem o corpo humano de agentes causadores de doenças. O sangue é composto de um líquido chamado plasma, de plaquetas e células, como os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Então, para ilustrar um pouquinho isso que eu acabei de falar, nós temos aqui essa imagem, né, que é do nosso sangue. Então, essa parte vermelhinha ali arredondada são os glóbulos vermelhos, né, ou hemácias. São células responsáveis pelo transporte de gás oxigênio e de gás carbônico por todo o corpo humano, né? Essa bolinha ali amareladinha, né, ela tem uma corzinha creme, são os glóbulos brancos ou leucócitos. São células relacionadas à defesa do corpo humano. Eles protegem o organismo de invasores como vírus e bactérias. Então, são os glóbulos brancos que fazem a defesa do nosso organismo, né? Quando a gente fala ali sobre defesa de imunidade baixa, os glóbulos brancos são os nossos soldadinhos que ficam ali defendendo o nosso corpo das doenças virais e bacterianas, né? E essa mais rosadinha que está aparecendo são as plaquetas. São pequenos fragmentos celulares que auxiliam na coagulação do sangue. Isto é, formam substância que evitam a perca do sangue. Então, o principal papel das plaquetas ali no nosso sangue é fazer o nosso sangue coagular. O que isso significa? Quando a gente faz um corte, né, sai um pouquinho de sangue, mas logo esse sangue estanca, porque o nosso sangue, se a gente não tiver algum problema de saúde, o nosso próprio sangue ele se encarrega de fazer a coagulação. Então é como ele se juntasse e evitasse que a gente perca o nosso sangue, né? Claro que se não for um corte muito profundo, algo muito significativo, mas esses cortes caseiros que a gente faz, que sai um pouco de sangue e logo para, quando ele para, ele estanca, né, que a gente fala, o sangue estancou, é porque o sangue provocou ali a coagulação, evitando que o nosso sangue saia, né, em grandes quantidades, né? Então ali é como se ele fosse começar o processo de regeneração do machucado ali. Primeiro faz a parte da coagulação para parar de sangrar. Isso funciona em todo o nosso organismo. Então, a gente falou aqui dos glóbulos vermelhos, dos brancos e das plaquetas. Agora a gente vai falar sobre o plasma, né? Que é esse da bolsinha aqui que a gente tá vendo aqui do lado. O plasma é um líquido amarelado que constitui cerca da metade do volume do nosso corpo em sangue. Nele, há substâncias como água, proteínas, nutrientes e hormônio. Então, o plasma, ele tá ali no sangue, né? A gente separa ele, né? A gente faz esse processo de separação, é um processo mecânico, né? Por máquinas. Ele é retirado do sangue por um processo de separação, né? Então, o plasma tem essas proteínas, né? E às vezes quando as pessoas ficam doentes, elas recebem o plasma de outras pessoas, assim como na transfusão de sangue, né? Porque o próprio sangue delas não estão produzindo mais proteínas, nutrientes, hormônios, né? Então as pessoas geralmente quando precisam de plasma é porque estão muito doentes. E
o plasma vai ajudar o sangue delas a reproduzir tudo isso que elas não estão conseguindo, né? Como vimos, o sangue transporta substâncias, inclusive substâncias tóxicas. Para que elas sejam retiradas do sangue, ele precisa ser filtrado. E esse papel é realizado pelo sistema urinário. Então agora a gente vai ver ali o sistema urinário, que é onde faz essa filtragem. Lembra que eu falei nas últimas aulas que o que o nosso corpo não aproveita é excretado, né? Eu usei muito a palavra excretado porque a gente faz uma excreção. Então a gente joga fora pelo suor, pelo xixi e pelo cocô. Aqui no caso a gente está falando de líquidos, então sai pelo suor, né? E pelo xixi. Tudo isso que o nosso corpo não aproveita, tudo isso que é tóxico para o nosso organismo, né? Então aqui nós temos duas imagens de corpos humanos, de homem e de mulher. Eles são relativamente iguais, né? Pode ver que nós temos ali os rins, uréteres, a uretra e a bexiga urinária, né? Então essa é a escala do sistema urinário feminino e masculino, né? O sangue chega aos rins e retém as substâncias tóxicas. Com o excesso de água, essas substâncias formam a urina. Então é como se toda essa substância tóxica ficasse no reservatório e depois a gente joga ela fora pela urina, tá certo? Nós temos aqui um exercício que vocês vão enumerar em ordem crescente o nome das estruturas em destaques. O que seria isso? Essa imagem que está aqui, que é o nosso primeiro exercício, tem o sistema urinário ali com os rins e a parte da bexiga. O que está em evidência é a parte dos rins. Então, aqui está escrito assim, o ser humano tem 2 e tem esse quadrinho com essa sequência numérica e algumas letras. Então, você vai organizar de forma crescente, que é do menor para o maior, esses números, e vai descobrir que palavra que tem ali. E aí você vai colocar nesse espaço que tem nessa frase, bem no início, e tá escrito assim, responsáveis pela filtração do sangue. Nesse processo são retirados do organismo o excesso de água e outras substâncias que podem ser eliminadas, né, que precisam ser eliminadas. A água e as substâncias que ficam retidas nos rins formam a urina. Então, vocês vão organizar esses números e vão descobrir qual é essa palavra que a gente vai colocar ali no início dessa frase. Aqui nós temos, a urina sai dos rins e passa pelos, aqui é a mesma coisa. Só que a palavra ela é maior, né? Então, vocês vão organizar de forma crescente e vão escrever aqui no início da frase a palavra que vocês descobrirem. E tá escrito assim, e fica armazenado na bexiga urinária. Em um adulto, quando a quantidade de urina armazenada na bexiga está entre 200 ml e 400 ml, surge a vontade de urinar. Então, né, a nossa bexiga ela tem essa capacidade, né, entre 200 e 400, quando ela está cheia, é que a gente precisa jogar fora o que está em excesso no nosso corpo, né? Então ali é entre 200 e 400 ml, né, de urina, que sai toda a substância tóxica que estava no nosso corpo. E nós temos aqui outro exercício igual a esse, que vocês vão organizar os números para poder descobrir qual é a palavrinha. A urina é conduzida da bexiga urinária até aí tem aqui os números para vocês organizarem, vocês vão descobrir qual é a palavra, vão escrever ali no início da frase e o restante da frase é assim, e em seguida para o meio externo, tá certo? Então, aqui nossa primeira parte da atividade e a segunda, nós temos 3 perguntas,
né? A número 1. O que são glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, que foi o que a prof explicou lá no comecinho da nossa leitura, né? Explique o que são plaquetas, é a nossa segunda questão. E a terceira é quais as substâncias encontradas no plasma, tá certo? Então, essa é a nossa primeira atividade de hoje. Eu vou passar um videozinho bem rapidinho para vocês entenderem um pouquinho mais e se apropriar desse assunto, né? E em seguidinha, nós temos a aula de ensino religioso. Eu vou ficar aqui aguardando o retorno de vocês com as atividades prontas. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem ali no grupo, que eu explico novamente. E qualquer coisa, eu estou por aqui. Então, façam um bom trabalho e até já. O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver.